Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos dar continuidade a toda essa parte de instituição da igreja, mas nesse período em que há muita perseguição ainda, muitos mártires testemunham a sua fé. E o importante agora é colocar essa figura de Constantino. Constantino, veja, lembra quando eu comentei da tetrarquia? Diocleciano estava doente, pediu que Maximiano saísse junto com ele, deixasse então subir o Constâncio Cloro no lado ocidental e Galério no lado oriental. Acontece que Constâncio Cloro é o pai de Constantino e ele morre. Então, naturalmente, Constantino ele é eleito imperador. Já no lado oriental, era uma briga de foice, tá, gente? Só para vocês terem uma ideia, havia um rapaz chamado Magêncio, ele era genro do Galério, filho do Maximiano, que havia se aposentado, e ele tomou para si, numa negociação lá com os senadores em Roma, ele se elegeu imperador. Acontece que Galério não gostava do Magêncio, e ele tinha um sucessor que ele preferia, que é um tal de Severo. E também tinha um general, que ele também era subordinado a ele, o Licínio, que era cunhado do Constantino. Olha a bagunça. Constantino, por sua vez, para se manter no poder, havia casado com a filha do Maximiano, a Fausta. Então, ali é tudo briga de foice entre família. Muito bem, o que, que acontece? Chegou uma hora que você já tinha 6 imperadores, cada um com um pedaço do império. O próprio Maximiano, com a morte de Diocleciano, resolveu voltar, não gostou da aposentadoria precoce. Tomou para si umas terras lá do Egito. O Licínio pegou também um pedaço. Aquele tumulto. Bom, Severo resolveu brigar com Magêncio, que estava lá em Roma. Perdeu. Galério resolveu brigar com Magêncio. Perdeu. Maximiano, pai dele, resolveu brigar com ele. Perdeu, correu lá para o lado ocidental, onde estava Constantino. Só que nessa confusão, o Constantino estava na Gália, lutando contra uma insurreição dos gauleses. O Maximiano cria um complô para tentar derrubar o próprio Constantino. O Constantino volta, Maximiano perde a guerra e ele acaba se suicidando. Veja como a coisa ficou complicada. Nisso, Constantino se junta com Licínio, eles vão enfrentar o Magêncio em Roma. E na véspera dessa batalha, numa ponte chamada Ponte Milvia, o Constantino tem uma visão. Ele vê escrito assim: in hoc signo vintes, ou seja, com esse signo vencerás, que é as 2 primeiras letras da palavra Cristo. Então ele decide pintar nos escudos dos seus soldados esse símbolo. No lugar da águia, ele coloca esse símbolo e enfrenta Magêncio, ele vence. Então, ele e Licínio, eles unificam o império. Ele do lado ocidental, Licínio do lado oriental. Cunhado dele, tá, gente? Acontece esta unificação em 313, portanto, ambos escrevem o chamado Édito de Milão, onde eles fazem a chamada liberdade religiosa. Constantino era muito inteligente, ele acreditava sim que com a unificação da religião apaziguasse todas as terras do império. Só que ele, no ano de 324, até vou sair daqui que eu acho que eu estou atrapalhando a tela, em 324, ele se torna o único imperador. Vamos continuar então a história da estruturação da igreja. O que, que aconteceu? Quais foram as consequências para a igreja, então, já que agora o único imperador era o nosso amigo Constantino? Bom, a igreja realmente ela começa a criar uma estrutura, ela começa a ter padres que se transformam em bispos,
em cidades importantes ao longo do Império. Já não se precisa mais se esconder. Em Roma, os cristãos eles viviam em catacumbas, eles viviam em locais bastante desagradáveis, tentando fugir desta perseguição. O próprio Constantino, ele conclama uma assembleia, um concílio na cidade de Niceia, em 325, em que ele inclusive participa e chama para presidir um amigo, o bispo de Córdoba. Veja, ele era lá daquela região ocidental, da Gália. Córdoba fica hoje na Espanha. Ele chama, então, um bispo de lá para presidir esse concílio. E nesse concílio se debatem, se discutem, se votam muitas coisas. Por exemplo, né, a nossa profissão de fé, o credo que nós conhecemos. O próprio mistério da Santíssima Trindade, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um único Deus. Então, algumas coisas já começam a ficar definidas, vai estruturando a nossa igreja. Santa Helena, é importante colocar que Santa Helena, ela é colocada como santa, ela era mãe de Constantino. E Santa Helena faz diversas incursões na Terra Santa e traz de lá algumas relíquias, pregos, corpos de santos, de mártires, e constrói igrejas. Inclusive as famosas são, ela trouxe o madeiro de Cristo, onde Cristo teria sido crucificado, uma parte onde nesse local ela constrói a igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, e a outra parte ela traz de presente para o filho Constantino, e lá ela faz a Basílica da Santa Cruz, que fica em Roma. Então ela é uma mulher muito santa. Por que Constantino não é considerado santo? Porque ele era um cara complicado, veja. Ele foi responsável pela morte do cunhado, Licínio, pela morte do sogro, o Maximiano. Ele mandou matar a Fausta, a mulher dele, matou também um filho. Então ele era um cara muito complicado. Para encurtar a história de Constantino, ele morreu em 337, mas ele foi um cara que, por exemplo, ele nunca foi batizado antes. Ele resolveu, quando ele já estava doente para morrer, por volta de 35, 36, ele então aceitou o batismo, porque no batismo era considerado que todos os seus pecados serão perdoados. Então, quando você se batiza, seus pecados são perdoados. Então, ele esperou até o fim dos tempos, né, até o fim, na velhice, é uma doença, para ele então aceitar o batismo. Só que não é assim, né, gente? Deus não engana, não se engana e não pode ser enganado, tá certo? Então, essa artimanha de Constantino não, não vai funcionar com Deus. Daí para frente a gente não deve julgar a vida dele, mas não dá para considerar ele um santo. Já não é o caso da Santa Helena. Outra coisa que ele fez, por volta de 330, ele fez a mudança da capital do império, que era em Roma, para uma cidade chamada Bizâncio, uma cidade muito conhecida, era um grande comércio, era um local de grande comércio. Ele passou a chamar ela de Nova Roma. Inclusive, ele trouxe vários objetos de Roma para enfeitar essa cidade. A cidade, depois que ele morreu, passou a se chamar Constantinopla, em sua homenagem, e hoje, atualmente, a gente conhece ela como Istambul, que é a capital da Turquia. Isso já, essa mudança da capital, fez com que começasse o início do enfraquecimento do papado em Roma e, por sua vez, o fortalecimento do papado em Constantinopla. Então, vocês percebem que isso, no final, vai gerar no século XI, em 1054, vocês lembram que eu já falei sobre isso? Aquele cisma do Oriente. Uma outra coisa interessante que eu quero colocar para vocês é essa imagem das duas letras do alfabeto grego, que quer dizer Cristo, e que foi colocado nos estandartes e nos escudos de Constantino. Um outro símbolo que era muito usado naquela época pelos cristãos
era o símbolo do peixe. Por que peixe? Porque estas iniciais, ICTYS, ictis, que quer dizer peixe, também quer dizer Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, quem era cristão se identificava às vezes com esse sinal e a pessoa fazia o sinal contrário, como se estivesse formando um peixe, ou fazia um desenho côncavo e o outro vinha com um desenho convexo. Ou seja, eles colocavam a imagem do peixe como um símbolo de que eu sou cristão e me identifico ou não com você. Se a pessoa não sabia o sinal, ela não era cristão. Se ela sabia o sinal, ela era cristã. Então é isso que eu queria colocar para vocês hoje, falando sobre esse período do Constantino, que é interessante, mas deixar claro que muita gente fala, ah, Constantino fundou a Igreja Católica. Não, gente, é como você, vamos dar um exemplo, você tem uma igreja e você pede autorização para o prefeito para construir a capelinha. Aí você fala, ah, e o prefeito que fundou a igreja. Não, o prefeito autorizou a igreja que já existia e que já estava caminhando de vento e popa, tá certo? Então não vamos misturar, não foi Constantino que fundou a Igreja Católica, pelo amor de Deus. Enfim, é isso que eu ia falar para vocês. Fica aí a dica. Eu vou mostrar para vocês uma outra fase também da estruturação da igreja, agora já numa condição um pouco melhor. Obrigada por chegar até aqui. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, escreva seus comentários, dúvidas e sugestões. E até o nosso próximo encontro.